Eu creio que as crianças ficarão hoje aqui. Então, peço aos diáconos que nos ajudem também, as famílias, para controlar e para ajudar os pais de crianças pequenas. Crianças, hoje vocês vão ouvir sobre uma história muito importante. Então, prestem atenção. Adultos também. Prestem muita atenção na história de hoje. Tem ensinamentos preciosos para todos nós. A história do nascimento de Jesus. Convido a igreja que abra sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25. Mateus 1, de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, assim diz a palavra do Senhor, santa, bendita. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai bendito, a Tua palavra está aberta diante de nós, foi lida, e pedimos, por amor do Teu nome, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações e mentes para compreendermos as maravilhas que vêm da Tua palavra. Nós não podemos compreendê-la se o Senhor não nos der o entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz neste precioso texto registrado por Mateus. Que nossos corações se inflamem pela Tua palavra, desejem mais o Senhor, que sejamos despertados hoje aqui a viver para o Senhor, para aquele que nos salvou. Abençoa-nos, ó Deus, assim. Enraiza as Tuas verdades em nós, por meio da Tua palavra, e santifica-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar do credo apostólico? Crianças, já ouviram falar do credo apostólico? Calma, não se assuste. A palavra credo é um termo em latim, que significa eu creio. É simples assim. Eu creio, em latim é credo. E nada tem a ver com a expressão credo que a gente usa aqui na língua portuguesa para dizer algumas coisas, não é? Enfim, você já ouviu falar desse credo, o credo apostólico? Sabe dizer o de cor? Se você está pensando que o credo apostólico é uma declaração de fé que pertence ou que é realizada apenas na Igreja Católica Romana, você está errado, sabia? O credo apostólico é um resumo breve, muito breve, das principais
certezas da fé cristã e é composto de declarações, de frases, que eram exigidas daqueles que iam se batizar lá no primeiro século, no segundo século. Então, nada tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. É um credo do cristianismo. E nós podemos dizer, e nós devemos dizê-lo. Foi feito lá no período dos pais da igreja. Ali um pouco depois da morte de João, o último apóstolo, começou a ser composto esse credo apostólico. Pois bem, se você não sabe ou não se lembra, deixe-me lembrá-lo. Diz assim, o credo apostólico, talvez você se lembre da primeira frase dele. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, a região dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou católica, que quer dizer universal, de todos os lugares do mundo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E se você prestou atenção, há duas afirmações sobre a pessoa de Jesus Cristo nesse credo apostólico e que, consequentemente, são declarações que nós não negociamos. Nós as afirmamos. E são essas. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O que nós cristãos cremos e afirmamos, e devemos afirmar, é que a concepção de Jesus no ventre de Maria, ainda virgem, foi uma concepção sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, assim como o credo diz. E é exatamente isso que o texto que lemos, Mateus 1, de 18 a 25, está nos dizendo. Então, o que eu pretendo mostrar nessa noite com esse texto de Mateus, escrita, inspirada pelo evangelista, inspirada pelo Espírito Santo para Mateus, é que Jesus é o Messias prometido da linhagem de Davi. E é também divino, é Deus conosco, porque seu nascimento foi resultado da intervenção sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria, ainda virgem. Eu vou repetir, o que eu pretendo mostrar com esse texto é que Jesus Cristo é o Messias prometido da linhagem de Davi e é também Deus conosco, porque o seu nascimento foi sobrenatural, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da ainda virgem Maria. E vamos ver como isso é provado no texto, de 3 maneiras. Versículos 18 a 20, mantenha a sua Bíblia aberta no nosso texto, que vamos lê-lo constantemente. A primeira maneira que eu quero provar essa afirmação é que Jesus foi concebido de forma sobrenatural. O versículo 18 começa afirmando assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A palavra grega aqui usada para nascimento tem a mesma raiz da palavra usada em Mateus 1:1. Olha aí na sua Bíblia, Mateus 1:1. O que está escrito? Livro da genealogia. É a mesma raiz da palavra o nascimento. Genealogia e nascimento. A ideia aqui é a origem de Jesus Cristo. A geração. É a palavra Gênesis, que dá nome ao primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, o livro da criação. Então, o que Mateus está dizendo aqui ao seu leitor é como Jesus, o Messias, o Cristo, se originou na história. Mateus está pronto a descrever a origem, não do céu e da terra, como faz o livro do Gênesis, mas daquele que criou os céus e a terra. A gênese da encarnação do Deus Filho. É isso que Mateus está dizendo, a origem foi assim. Cuidado, não confunda, talvez você tenha dado um nó na sua cabeça aí. Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu. E isso um outro credo
Diz o credo de Nicéia, que ele diz que ele foi eternamente gerado pelo Pai. Mas o ponto aqui é que Mateus está nos dizendo sobre a origem da encarnação do Deus Filho. Não confunda isso. Mateus está dizendo, a origem, a gênese de Jesus, o Messias, foi assim. Jesus teve um início no ventre de Maria, no tempo, na história, e é sobre isso que Mateus está começando a falar para a gente aqui. E veja, Mateus não vai dizer acerca do parto de Jesus, porque essa é a ideia que vem à nossa mente quando fala assim, o nascimento de Jesus foi assim. Se você me perguntasse, Guilherme, como é que foi o nascimento da Sofia? Eu ia te levar para a sala de parto. Eu ia dizer, olha, nunca vi uma mulher sofrer tanto de dor como a Daphne sofreu. Eu vou te descrever o parto, porque o nascimento foi assim. Nós saímos de casa, a bolsa estourou, foi uma confusão, era de noite, madrugada. Mas não é isso que Mateus está dizendo para nós. Porque Mateus quer falar como Jesus foi concebido, a origem de Jesus. Porque ele tem um objetivo. Mateus quer certificar o seu leitor de que esse nascimento não foi comum, não foi natural. Foi algo sobrenatural e é esse o meu primeiro ponto. A concepção de Jesus no ventre de Maria foi algo sobrenatural. Mateus tem algo aqui em mente. Provar que Jesus, o Cristo Messias, é verdadeiramente um ser humano, e isso ele faz listando a genealogia de Jesus. Veja aí, Mateus 1, de 1 a 17. Tem nomes de pessoas, não tem? Mateus está provando que Jesus veio de seres humanos. A descendência ou a ascendência de Jesus é de pessoas. Filho de tal, está aí, Mateus capítulo 1, de 1 a 17. Fulano gerou fulano, que gerou pessoas. Mateus está provando isso para o seu leitor. É filho de seres humanos. Só que no nosso texto aqui, Mateus quer provar que ele é divino, que Jesus é divino. E ele, para isso, ele descreve como foi a geração de Jesus, a gênese no ventre de Maria. Não foi por uma relação sexual normal. Foi pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo no ventre de uma virgem. E é importante isso para os propósitos de Mateus, porque o seu evangelho é escrito para judeus. E ele quer atestar, Mateus, de que Jesus é de uma linhagem real, de um rei, do rei Davi. E Jesus é o Messias, é Deus. Isso é importante para Mateus. E note, irmãos, Mateus irá contar como Jesus foi gerado no ventre de Maria, enfocando um personagem, José. Lucas, o evangelista Lucas, retrata ou registra o nascimento, a gênese, a geração de Jesus, a concepção de Jesus no ventre de Maria, na perspectiva de Maria. Isso é Lucas que faz. Mas em Mateus, é a perspectiva de José que está em jogo aqui. O nascimento é visto desse ângulo. E também não é sem causa. Mateus não faz isso por acaso. Mateus está preocupado em provar que José é o pai legal de Jesus, por direito de Jesus, porque José é da linhagem de Davi, da qual viria o rei que Israel esperava. Por isso que Mateus afirma, ainda no versículo 18, assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E estar desposada naquela cultura era estar mais que noiva, era prometida em casamento. Era um noivado completamente diferente dos noivados de hoje. Era um vínculo muito mais forte, mais sério do que um casal de noivos possui na nossa sociedade hoje, porque já era uma ligação legal entre duas pessoas. Um noivado era uma promessa que não se podia violar mais. Geralmente feita um ano antes da cerimônia de casamento. E tinha peso igual a de um casamento. E veja, o noivado era algo tão sério que só o divórcio legalmente realizado, ou a morte de uma das partes, colocaria fim ao noivado. Curioso, não é? Como as coisas mudaram. Era muito sério um noivado, ou o desposar naquela época.
Somente um ano depois do noivado, então, o noivo recebia a noiva em sua casa. E veja, eles já eram chamados de marido e mulher, mesmo no noivado. Veja o versículo 19. Mas José, seu esposo. Porque o desposar já tornava esposo. Ainda esperaria a cerimônia, mas já era considerado. Então, depois de um ano, o noivo levava a noiva de forma solene, de forma cerimonial, para a casa dele. E então passavam a viver juntos. Até esse dia da cerimônia, o casal não vivia junto. E era absolutamente óbvio que ambos não haviam tido relação sexual durante esse tempo. Porém, o texto diz que foi nesse período de noivado que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja, Mateus está dando o cenário cultural daquela época, daquele cenário, para o leitor concluir, leitor judeu em primeira instância, para o leitor concluir que sim, havia uma ligação legal entre José e Maria. O leitor judeu que lesse isso, concluiria isso. José era esposo de Maria, já. Ele estava prometido a ela. É isso que Mateus quer dizer, mostrando isto aqui. Já tinha uma promessa estabelecida entre José e Maria. E Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Mateus está começando a provar seu ponto aqui. Maria era virgem. E o que foi gerada nela não veio de uma relação sexual natural. Contudo, José é o marido legítimo de Maria, o que o torna legalmente e não biologicamente pai da criança. Isso mais para frente vai ser mais claro para nós, mas é preciso que a gente veja isso agora, o que Mateus está dizendo com tudo isso que ele está escrevendo. José é pai legal de Jesus. Nós vamos ver como é que ele tem responsabilidades para com Jesus mais para frente, mostrando que sim, é direito dele ser o pai da criança, ainda que não biologicamente. E Mateus afirma com todas as letras aqui, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 18, finalzinho. Irmãos, houve uma ação aqui sobrenatural da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo no ventre de Maria. Como isso aconteceu, nós não sabemos. E ainda que haja especulações sobre a geração, por exemplo, um novo útero foi gerado para que o útero pecador não fosse usado, nós não sabemos como foi isso. O ponto é que houve uma geração sobrenatural de uma criança no ventre de uma virgem. Foi uma obra exclusivamente de Deus em Maria. E Mateus quer deixar isso claro rapidamente. No versículo 19, acompanha aí, Mateus mais uma vez atesta a ligação de José com Maria, provando duas verdades. Primeira, que José não teve relações sexuais com Maria. E segunda, que José estava legalmente unido a ela. Estavam prometidos em casamento. Veja, José tirou uma conclusão natural sobre a gravidez de Maria. Qual foi a conclusão de José? Ela foi infiel. Ela adulterou. E havia duas opções para José diante de um adultério, naquela cultura, naquele contexto. Primeiro, entrar em uma demanda judicial com ela. Levar ela para ser julgada como adúltera e seria comprovada e ela pagaria as consequências de um adultério, chegando até ao caso de poder ser apedrejada, conforme a lei. Mas a segunda opção é que José poderia dar uma carta de divórcio a Maria, de forma secreta, e deixá-la, e despedi-la, de forma silenciosa, sem envolver um processo judicial nisso. E foi essa segunda decisão que José tomou, sendo justo, e não querendo infamar, e aqui infamar é expor a vergonha pública. José não quis colocar Maria à publicidade vergonhosa, e por isso decidiu deixá-la secretamente, decidiu dar uma carta de divórcio a ela, silenciosamente. Essa decisão faria sim dele alguém justo, porque em conformidade com a lei ele poderia dar uma carta de divórcio a ela, mas ele foi mais que isso, ele foi misericordioso para com ela. José prefere sair de cena e não incriminar sua noiva. E isso prova, como eu disse, que
que José estava certo de que ele não teve relações sexuais com ela. Não é? Se ele decide fazer isso, ele sabe, não é meu. Mateus está provando isso. Olha, o filho não é de José. Ele está sendo muito enfático. José sabe que o filho não é dele, biologicamente. Mateus está abrindo o caminho aqui para deixar cada vez mais claro, mais evidente ao leitor, que a concepção no ventre de Maria é sobrenatural. E isso prova também, por outro lado, que José estava em uma relação de noivado com Maria, porque veja a forma com a qual ele quer deixá-la. A forma de alguém que tem um compromisso já. Ele quer deixá-la secretamente. Ele tinha uma relação com ela legal. Veja, não era uma amizade. Eles eram noivos com o peso que o noivado tinha na época, portanto, e a ponto de já serem chamados de esposo e esposa, marido e mulher. Percebe o que Mateus está fazendo aos poucos aqui? Enquanto ele está descrevendo a forma com a qual Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele está tirando do leitor qualquer possibilidade de dúvida do vínculo de José com Maria e da extraordinariedade da concepção virginal, da concepção de uma criança no ventre de uma virgem. Tudo isso Mateus está querendo dizer para provar o quê? Jesus é o Messias, é da linhagem de Davi e foi concebido de forma sobrenatural. Mas observe, José quer deixar Maria. E isso não pode acontecer, não é? Isso é um problema. Se José deixar Maria, o que está em jogo aqui é a linhagem davídica, é a linhagem do rei Davi. É preciso que o Messias seja descendente de um homem que é da descendência de Davi. O que fazer, então, para José não deixar Maria? E é isso que o versículo 20 começa a dizer. Deus age. Deus precisa agir para convencer José a não deixar Maria. E somente algo extraordinário, com autoridade extraordinária, para convencer José, porque como é que um homem vai acreditar que uma moça está grávida por qualquer outro meio, senão por uma relação sexual? Os versículos 20 e 21, então, apresentam a solução de Deus para que José fique com Maria. É importante isso. Qual é a solução? Um anjo do Senhor aparece a José em sonho e lhe diz algumas palavras. Veja aí. Eis que um anjo apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja, o anjo chama José de filho de Davi, e eu acho que você já entendeu o porquê. Conseguiu fazer as conexões? O anjo reitera isso. José, filho de Davi. Veja a linhagem real aparecendo de novo. É como se o anjo dissesse: José, descendente de Davi, do qual virá um filho, ou que será pai legal de um filho, descendente de Davi. O papel de José como pai legal da criança, sendo da descendência de Davi, é fundamental para o cumprimento de profecias. E o anjo disse para José não ficar com medo em tomar Maria consigo. Veja, o anjo diz: a tomar Maria, tua mulher. Eles eram desposados, prova mais uma vez a relação legal que eles já tinham. E o anjo explica o motivo. José, ela não foi infiel, ela não traiu você. Ela não cometeu adultério, José. José parecia estar mesmo decidido a deixar Maria, porque o texto diz que ele ponderava sobre essas coisas. Como é que eu vou deixar ela? E somente o anúncio de uma concepção virginal, vinda dos lábios de um anjo, poderia convencer José do contrário. Fique com ela. E José agora entende o que aconteceu. Veja o que o anjo diz: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mais uma vez, e esta é a segunda vez, a concepção no ventre de Jesus, ou no ventre de Maria, é atribuída à obra sobrenatural do Espírito Santo. 2 vezes já sendo dito num texto. Na versão de Lucas, por exemplo, quando o anjo Gabriel conta a Maria, porque a perspectiva de Lucas é de Maria,
Quando o anjo conta a Maria que ela havia concebido e daria à luz um filho, ela ficou assustada e perguntou assim, Lucas 1:34, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Em seguida, o anjo Gabriel explica a Maria como seria o nascimento. O Espírito Santo a envolveria com a sua sombra e a criança nasceria como resultado dessa obra sobrenatural. Veja, Lucas utiliza a mesma linguagem empregada no início da criação, da gênese do mundo. Gênesis 1 e 2. Lá no ato da criação, da gênese do universo, o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo e da inexistência, da escuridão, o Espírito cria. Não é isso? A criação na escuridão. Deus traz à existência o que não havia pelo poder do seu Espírito e da sua palavra. O mesmo poder que havia criado vida em meio à escuridão, era o poder que criou vida na escuridão do ventre de Maria. É o Espírito Santo. Deus não precisa de um pai humano para que isso aconteça. E José agora sabia disso. Esse é meu primeiro ponto. A geração, a concepção no ventre de Maria foi sobrenatural. E ela era virgem. Mateus deixa isso claro para o leitor e tem que ficar claro isso para nós. A segunda forma de provar que Jesus é o Messias, prometido, da linhagem de Davi, também é divino, é Deus conosco, porque o seu nascimento foi resultado de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria, virgem. A segunda maneira de provar isso está nos versículos 21 a 23. Veja, a fala do anjo prossegue a José em sonho, dizendo que o bebê que está no ventre de Maria, que irá nascer, e que José porá o nome dele, seria Jesus. O meu ponto aqui, o segundo ponto que eu quero provar é que a identidade do menino é a identidade de alguém sobrenatural. A concepção foi sobrenatural, a identidade do menino é de alguém sobrenatural também. O que Mateus está mostrando aqui nesses versículos é que José é o pai legítimo. Ele vai pôr o nome no filho. Isso é função de pai na cultura. É o pai que nomeia. Ela vai conceber e tu porás o nome. E note, o que Mateus está mostrando também é que o anjo está, em outras palavras, evidenciando a José que ele é o pai legal do menino. Ele vai nomeá-lo. E Mateus expõe novamente o seu propósito de mostrar a descendência real de rei de Jesus. Mas no Antigo Testamento, quando uma criança nascia para propósitos redentores, históricos específicos, Deus tirava esse privilégio do pai e Deus nomeava a criança pessoalmente, indicando que ela pertencia a Deus. Foi assim com Zacarias e João Batista, não foi? Quem disse que o nome da criança seria João? Deus. Disse para Zacarias isso. Porque ele tinha um propósito na história da redenção muito claro. O Senhor está dizendo a José aqui, por meio do anjo, você não escolherá o nome dele. Você vai colocar o nome dele. Mas quem escolhe sou eu. Porque, em última análise, esse filho é meu. O nome do bebê será Jesus. Veja aí no versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Essa é a ordem do anjo. Jesus aqui é uma forma na língua grega do nome Josué, sabia? O nome hebraico Josué, na língua grega a forma é Jesus. É o mesmo nome. E o significado desse nome é Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Isso que significa o nome. Veja que o anjo explica. O nome Jesus, porque ele salvará, tem a ver com a raiz do nome. Yahvé salva. Salvará o seu povo dos pecados deles. Isso identifica a criança. A criança no ventre de Maria traria a salvação prometida de Yahvé a seu povo. Nós lemos isso na liturgia, no Salmo 130, versículo 8.
Yahvé redime a Israel. É Ele quem redime a Israel. Essa é a criança no ventre de Maria. E certamente, irmãos, você já ouviu ou já viu escrito em painéis, em adesivos, em camisetas, em cartazes, colados em muros, em postes, a frase Jesus salva. Já viu isso escrito? Nós já vimos muito escrito, não é? Jesus salva. E nós, cristãos evangélicos, dizemos isso de forma muito constante. E algo muito parecido em nossas conversas, né? Jesus é nosso Salvador. Isso é muito comum entre nós. A pergunta que eu faço, e que eu acredito que é uma pergunta muito mal respondida por muitos que se chamam cristãos evangélicos, é: Jesus salva de quê? Porque a gente lê muito isso por aí. Jesus Cristo salva. E a gente fala isso muitas vezes sem pensar. A pergunta é: salva do quê? Eu não sei se isso é bem entendido por aí, mesmo no meio evangélico. E talvez em nosso evangelismo, nós também não sabemos comunicar do que se trata essa salvação. Nós pensamos que as pessoas irão entender facilmente: Jesus salva. E vamos embora e evangelismo feito. Damos por encerrado. Creia que Jesus é teu Salvador. Salvador de quê? É por isso que eu preciso me deter um pouco aqui, para sanar essa dúvida em sua mente. Você sabe dizer do que Jesus salva? Porque o nome dele é Jesus, Yahvé salva. E o anjo disse que ele salvará o seu povo dos pecados dele. Veja aí. A ideia geral de salvação na Bíblia diz respeito a um resgate. Preste muita atenção nisso. Salvação na Bíblia é um resgate de uma ameaça causada por alguma destruição ou catástrofe muito grande. E o sentido mais elevado aqui de salvação é o resgate da pior catástrofe que poderia atingir o ser humano. O julgamento por causa dos seus pecados. A pior calamidade que pode vir ao ser humano é o juízo de Deus sobre os pecados do ser humano. Pecados que todos têm, com o qual todos nascem. Pecados de pensamentos, de palavras, de ações, de omissões, de intenções, de negligência, pecados. E qual é a consequência do pecado? É condenação, justa condenação. Quem comete crime deve ser condenado, isso é justo. E crimes cometidos contra Deus serão, por Deus, condenados de forma justa no último dia. Tudo isso será julgado. Esta é a calamidade que aguarda todo aquele que não correu para os braços do Salvador, de Jesus. Qual? A ira santa de Deus contra o pecado. Irmãos, Jesus salva da condenação que o pecado traz. Jesus salva do juízo de Deus. Em outras palavras, Jesus te salva de Deus. Talvez isso seja uma novidade para muitos que leem Jesus salva e não sabem responder do quê? Jesus salva da condenação que Deus trará ao pecador. Essa é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Jesus te salva de Deus. O bebê é chamado Jesus porque é um Salvador e salvará o seu povo dos pecados, da condenação que o pecado traz. Nas palavras do pastor Tim Keller, o Natal é a evidência de que o mundo não pode salvar-se a si mesmo. O mundo precisa de um Salvador. Irmãos, Jesus não nasceu para ser um revolucionário. Talvez você tenha ouvido isso por aí também, né? Um líder político, um defensor de pobres e oprimidos, um guru espiritual, um sábio, um mestre da moral, um ser evoluído ou uma pessoa de muito amor. Jesus não nasceu para isso. Jesus nasceu para ser o Salvador. Não reduza a pessoa de Jesus a esses estereótipos que a mídia diz ou que as pessoas desejam que Jesus seja.
Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados, para afastar a ira de Deus de pecadores que nele creem. É isso que a Bíblia diz, e é com ela que nós ficamos. O nome Jesus, a pessoa de Jesus e o que ele faz, só fazem sentido se a palavra pecado estiver relacionada. Consegue entender? Olha como a sociedade colocou distância entre isso. Mas hoje, falar de pecado e falar de Jesus na mesma frase parece que não dá para aceitar mais. É justamente por causa do problema do pecado e da condenação que ele traz que Jesus nasceu. Tenhamos coragem para falar isso em nosso evangelismo, que não seja mais superficial, porque vai desagradar mesmo. Tenhamos coragem para falar de Jesus como Salvador, nessa época de Natal, em que tudo é reduzido a amor. E sim, há amor. O amor de Deus é mandar Jesus para salvar seu povo dos pecados. O problema é que a questão do pecado é colocada de lado, porque isso ofende. Bem-vindo ao cristianismo. O pecado ofende mesmo. Não podemos reduzir Jesus a boas festas e fraternidade e amor, porque é isso que a gente recebe no WhatsApp. É exatamente essas mensagens prontas. Jesus é salvador de gente que é pecadora. Então precisa ser dito sobre pecado, quando é dito sobre Jesus. É para isso que ele nasceu. O texto é claro. E note, o anjo diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo. Há um grupo de pessoas específico que é alvo da salvação. Aqueles por quem Cristo morreu. O povo de Jesus. E essa é uma afirmação clara de que a eficácia da obra salvadora de Jesus não é para todas as pessoas, sem exceção, mas para o seu povo. Está escrito. Esse é um dos textos base da doutrina reformada da expiação limitada, expiação definida. O que é isso? Essa doutrina que nós afirmamos ensina que Jesus não morreu por todas as pessoas, deixando a salvação disponível para quem quer. Jesus morreu pelo seu povo. Ele vai salvar o seu povo dos pecados. Vai salvar o seu povo. Esse povo é composto de pessoas de todas as línguas, raças, nações, todos os povos. É sem distinção, mas não é sem exceção. Todos os que foram eleitos por Deus, desde a eternidade, e no tempo, na história, são salvas pelo Salvador. Irmãos, desde o Antigo Testamento, é muito clara a realidade na Bíblia que Deus tem um povo, que Ele chama de seu povo. E no Novo Testamento isso não é diferente. Ao ponto que em Atos 18:10, quando Paulo está em Corinto, Deus em sonho diz a ele para não temer a perseguição que está em Corinto, mas para que Paulo fique ali e pregue o evangelho, e Deus diz em sonho, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo dentre todos desta cidade. Deus tem um povo entre todos, e é para eles que Jesus veio salvar. E é a eles que Jesus veio salvar. Isso é importante. Veja o versículo 22, prossegue, e Mateus faz um comentário acerca de todo o ocorrido até aquele momento. Tudo aquilo aconteceu para se cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta. E Mateus cita Isaías 7,14, e aponta que o cumprimento final daquela profecia está no nascimento e na geração de uma criança no ventre de uma virgem, chamada Maria. Irmãos, isso mostra que o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso, mas cumprimento de profecia. E também mostra que o que Isaías escreveu é palavra de Deus, o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Curioso isso. Mateus não diz o que foi dito pelo profeta, mas pelo Senhor, por intermédio do profeta. É palavra de Deus. Mateus está atestando aqui tanto a realidade de que as Escrituras são palavra de Deus, está atestando também a fidelidade de Deus em cumprir as profecias, as promessas que faz. E por estar escrevendo a um público judeu, é necessário aqui que Mateus cite o Antigo Testamento para provar que a concepção de Jesus do ventre de Maria era algo sobrenatural e que Maria era de fato virgem.
Eis que uma virgem conceberá. Mateus está dizendo, ela era virgem, não foi uma relação sexual entre os dois. É como se Mateus dissesse aos seus leitores assim, vejam, vocês devem crer que o Messias nasceu de uma virgem. Deus mesmo disse que isso iria acontecer por meio do profeta. Mais uma vez, irmãos, percebam, Mateus está montando um cenário, está cercando de todos os lados, para provar que, Maria era virgem. Mateus quer provar isso. 2, José já era legalmente seu esposo, por conta da relação de noivado. 3, a criança foi concebida sem que houvesse relação sexual entre os dois. E 4, a criança foi gerada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Mateus está querendo provar isso o tempo todo. E então a profecia apresenta um nome pelo qual o filho será chamado, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas você pode perguntar, mas peraí, não é para ser Jesus o nome dele? Conforme o anjo disse? É Jesus ou é Emanuel? Veja, esses nomes não são os mesmos e também não querem dizer a mesma coisa. O termo Emanuel não será um nome de registro, o nome será Jesus. O termo Emanuel descreve, é um título. Como, por exemplo, você se lembra em Isaías 9:6, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai... Percebe? Não é um nome de registro, é a descrição de quem ele é. Isso era muito comum naquela cultura. E é isso que significa Emanuel aí. O termo é um título, diz respeito ao caráter, à natureza dele. Ele é Deus conosco. Ele será chamado de Emanuel porque ele é a presença de Deus encarnado no meio do seu povo. Mas seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, em Cristo, Deus veio habitar conosco. Deus habitando conosco. Deus em Cristo, e Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Nele, Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, Colossenses 2. Ele, Cristo, é Deus manifesto em carne, 1 Timóteo 3,16. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, João 1,14. Ele é Deus, é isso que está dizendo o texto, Jesus é Deus. Veja, ele não é simplesmente um profeta que veio falar da parte de Deus, não, ele é o próprio Deus. É Deus da mesma substância, é Deus de Deus, luz de luz, igual a Deus, eterno igual, da mesma substância do Pai. Mais uma vez, o credo niceno diz isso. Ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras. Mateus quer provar a divindade de Jesus. A criança é sobrenatural. O nascimento de Jesus, portanto, revela que Deus está sempre conosco. Nós não conseguimos fugir da presença dEle. Pessoas podem ignorar a Deus, negar, blasfemar contra Ele, mas Ele nunca desaparece, não é? E no Evangelho de Mateus, há 3 momentos, curioso isso, que Jesus é Deus conosco. No primeiro é no nascimento, quando o anjo anuncia o cumprimento da profecia. O segundo, Jesus é Deus conosco para preservar a pureza da sua igreja por meio da disciplina. Mateus 18:20 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Qual é o contexto disso? Disciplina, purificação da igreja, eliminar aquele que não pertence à igreja. Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 decidindo isso, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco ali. E o terceiro momento que Jesus é Deus conosco em Mateus é no final, na grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias. Jesus é Deus conosco no nascimento, na purificação da sua igreja e na evangelização. Ele é Deus conosco. Vimos até aqui então que a concepção sobrenatural e a identidade do menino provam que Jesus é o Messias da linhagem de Davi. É divino, é Deus conosco, porque ele foi concebido de forma sobrenatural no ventre de Maria, ainda virgem,
por obra do Espírito Santo. E a terceira e última maneira que essa verdade é provada é pelas reações de José. Versículos 24 e 25 do nosso texto. Esses versículos encerram o relato de Mateus. E veja, o objetivo ainda está em vista. As reações de José ratificam o que Mateus está dizendo. Confirmam o que Mateus está dizendo. A primeira reação de José qual foi? Foi que ele recebe a sua mulher. Ou seja, ele recebeu Maria como esposa, mesmo ela estando grávida de um filho que não era biologicamente dele. Porque um anjo apareceu e disse como é que foi essa concepção. Isso significa que José aceitou completamente Jesus como filho, e isso satisfazia os requisitos legais da genealogia listada em Mateus 1, de 1 a 17. Veja o versículo 16 de Mateus 1. Mateus 1, 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Marido de Maria. Não é à toa que Mateus escreve isso. Ele prova, como nós vimos, em Mateus 1, 18 a 25. José era, de fato, marido. Contudo, diz o texto nosso que ele não a conheceu. E essa expressão é importante, se você quiser puxar, se você gosta de anotar a sua Bíblia, conhecer, num contexto hebraico, é ter relação íntima. Você pode ver isso no Velho Testamento. Adão conheceu a Eva e ela gerou, ou seja, é ter relação sexual. É isso que o conhecer diz, essa relação íntima. O texto diz que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Veja, agora José e Maria estão casados, porque ele recebe ela como esposa. E muito possivelmente vivem na mesma casa a partir de então. E ainda assim, Mateus tem a preocupação de deixar bem claro que a concepção foi virginal do começo ao fim. Eles não tiveram relação sexual enquanto Jesus não nasceu. O termo enquanto aqui aponta evidentemente para uma condição de tempo. Ou seja, depois do nascimento de Jesus, Maria e José desfrutaram de relações sexuais normalmente. A construção dessa expressão aqui na língua grega implica, sim, nesta conclusão. O que não acontecia antes, passou a acontecer, enquanto não. Depois, aconteceu. O fato é que ambos, José e Maria, decidiram se abster de relações sexuais somente até que a criança nascesse. Isso mostra, irmãos, que a doutrina católica romana da perpétua virgindade de Maria não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento. E algumas razões. Primeira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram que a vida sexual de um casal é algo legítimo e bom. É algo divinamente aprovado. E não há santidade especial na abstenção sexual entre um casal casado. Aliás, é o contrário. Paulo fala em 1 Coríntios 7 que não fiquem sem isso. Porque o diabo tenta nisso. Segundo, os evangelhos afirmam que Jesus teve irmãos e irmãs, membros da sua família. Depois você pode ver Mateus 12, 46 e 47, por exemplo. Jesus teve irmãos e irmãs, pelo menos 4, porque está no plural, irmãos e irmãs. 2 e 2 no mínimo ele teve. Judas e Tiago, com certeza. E o terceiro motivo que a doutrina da perpétua virgindade não tem fundamento é que Lucas 2,7 informa que Jesus foi o primogênito de Maria. Qual é a sua conclusão disso? Que Maria teve outros filhos. Jesus foi o primogênito dela. Só atesta a validade dos outros 2 argumentos que eu disse. Ou seja, o peso da prova cai inteiramente naqueles que negam que José e Maria tiveram relações sexuais. Essa foi a primeira reação de José, receber sua mulher e se abster de relações enquanto Jesus não nasceu. E a segunda reação de José, as palavras do anjo, foi nomear seu filho, Jesus, conforme o anjo instruiu a ele no sonho. E isso, mais uma vez, corrobora com a intenção de Mateus em provar o quê?
a legalidade da paternidade de José. José é pai de Jesus. Ele nomeou o seu filho. Foi ele que deu o nome. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Credo apostólico. Sim, irmãos, nós podemos e devemos afirmar isso. Podemos e devemos porque nós vimos o quanto Deus se preocupou em provar essa verdade. Foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Mateus foi claro para nós aqui, o quanto isso tem que ser entendido. O quanto a gênese de Jesus deve ser entendida. Obra do Espírito dentro de uma virgem, e o pai é José. Irmãos, que texto rico, não é? Fonte de doutrinas inegociáveis para nós. E muito provavelmente, irmãos, nenhuma afirmação do cristianismo bíblico sofreu mais ataque por causa do chamado liberalismo teológico. Eu vou explicar isso, do século XIX, 1800, por ali. Nenhuma doutrina sofreu tanto ataque do que o nascimento virginal de Jesus. O que afirma esse liberalismo teológico? Nós só podemos crer aquilo que a nossa mente consegue entender. Em resumo, bem resumido, é isso. O liberal não crê em milagre, não crê no sobrenatural. E essa doutrina da virgindade de Maria, da concepção divina, ela é atacada, e foi atacada, e muito atacada. Por quê? Porque o relato é sobrenatural. E isso é um obstáculo para aqueles que reduzem a fé somente ao entendimento racional. Alguns afirmam até que essa ideia de Mateus de descrever um nascimento assim veio da mitologia grega, no qual havia diversas lendas de nascimentos virginais, em que deuses, falsos é claro, violentaram sexualmente mulheres virgens, e que deixaram de ser virgens depois da violação, já não eram mais, dando origem a criaturas semideuses. Você já deve ter ouvido essas lendas gregas. Um exemplo é o Alexandre o Grande. Conta-se que o nascimento de Alexandre o Grande foi Zeus, que se transformou em uma serpente, deitou-se com Olímpia, e dali, da relação sexual, portanto não há mais virgindade ali, foi concebido Alexandre o Grande. Veja a diferença do relato da lenda grega para o relato de Mateus. Nesse relato de Mateus, há objetividade, não há rodeios, não há lendas. No relato grego, há violência, há lascívia, há indecência. Veja que diferença há no relato de Mateus. Por quê? Porque isso aconteceu. Mateus não rodeia as coisas. Ele vai direto ao ponto. Irmãos, o ponto do texto é esse. Jesus é o Messias prometido, da linhagem de Davi, e é divino, é Deus conosco, porque o seu nascimento foi algo sobrenatural no ventre de uma virgem. Mateus está nos mostrando com todas as provas que Maria era de fato virgem quando concebeu, e que Jesus é legalmente filho de José, descendente de Davi. Jesus é filho de Deus. Eu quero terminar dizendo o que isso importa para nós. Ok, nós entendemos a história, o que Mateus quis provar para a gente, e fomos convencidos, eu creio disso. Agora, o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? O que saber que a concepção no ventre de Maria foi do Espírito Santo, e que ela tinha que ser virgem, e que Jesus é Deus? O que isso muda para a gente? Bom, eu vou dizer, se Jesus não nasceu de uma virgem, se Jesus não foi concebido no ventre dela por meio do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Se Cristo tivesse vindo de uma relação sexual normal entre José e Maria, ele teria sido uma pessoa normal, e como tal, um pecador, participante da culpa e da corrupção vinda de Adão. Ele não poderia salvar-se a si mesmo, muito menos a nós. Percebe a importância do nascimento virginal? É só isso.
É só tudo isso. Se o Espírito Santo não concebeu Jesus no ventre de uma virgem chamada Maria, nós estamos perdidos, sem salvação. Para que Jesus pudesse nos salvar, o Redentor tinha que ser Deus, porque a salvação é do Senhor. Jonas diz isso, e o texto que nós lemos na liturgia diz, é Deus quem redime a Israel. Jesus é Deus e é homem, sem pecado, numa só pessoa, Deus e homem, numa só pessoa. Qual doutrina satisfaz essa exigência? Do nascimento virginal. Ele veio de um ser humano, mas concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, o Deus triuno, terceira pessoa da Trindade. Rejeitar a origem, a gênese do nascimento virginal, sobrenatural de Cristo, não só acaba com a possibilidade de salvação, mas deixa sem explicação o que Jesus fez, os milagres, o que Jesus fez sobrenaturalmente. Conta-se a história de um descrente que perguntou a um cristão, depois de ouvir essa história da concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo. O descrente perguntou assim: se eu lhe dissesse que nesta cidade nasceu uma criança sem pai biológico, você acreditaria? E o crente respondeu: se ele vivesse igual a Jesus, sim. Sem pecado. Só a doutrina do nascimento virginal pode dar essa base para a gente. Por isso eu quero que você, crente em Jesus Cristo, salvo pelo Salvador, saia daqui nesta noite com a certeza e a segurança de que a sua salvação está garantida pelo Emanuel, por Jesus, o Salvador, Deus homem. A sua salvação está assegurada pela solução de Deus em conceber no ventre de uma virgem aquele cujo nome é Yahvé salva. O seu pecado não te condena mais. A ira de Deus não virá mais contra você, porque uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, fez o que você não conseguiria fazer nunca, salvar-se a si mesmo, salvar-se da ira de Deus no último dia, do julgamento de Deus que condena o pecado. Se você é povo de Deus, Jesus te salvou e isso está resolvido. Não negocie a doutrina do nascimento virginal, e eu creio que você já tem entendido por quê. Não negocie essa doutrina. E você que entrou aqui nesta noite, nesse dia em que se convencionou comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, que de fato não foi dia 25 de dezembro, mas que convencionou-se fazer isso. Você que está aqui, que nunca entendeu de verdade quem é Jesus, e nunca entendeu o que a Bíblia fala sobre Ele, e nunca entendeu o que é Jesus salva. Você está diante de uma realidade que diz respeito ao seu destino eterno. Se você desprezar o fato de que Jesus é o Salvador que a Bíblia diz que Ele é, que livra, que salva você da ira justa de Deus, que vai condenar aqueles que não têm o Salvador. Se você não reconhecer isso, você não vai ser salvo dessa ira. Seus pecados merecem condenação e você sabe disso. Só tem uma solução para você. Creia que Jesus Cristo é o Messias, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e se arrependa dos seus pecados. Creia não que ele existiu, como muitos creem, mas que Ele pagou a condenação que você merecia, tomando o seu lugar na morte, recebendo na cruz a ira de Deus, por causa dos seus pecados, não dos dele, porque Ele não tinha. Creia nisso e descanse na verdadeira salvação que há no nome de Jesus. Se você crê de fato e se arrepender genuinamente, eu tenho uma notícia para te dar. Você será parte do povo de Deus, salvo da condenação do pecado. Povo de Jesus. Você verá o que é de verdade um feliz novo nascimento. E por que não um feliz Natal? Que Deus nos abençoe assim e nos faça compreender o que a doutrina do nascimento virginal tem a ver com nossa vida cristã e como isso é inegociável para nós. Para terminar, em resposta à palavra de Deus, eu gostaria
que nos colocássemos em pé. E como a igreja cristã fez por muitos séculos, mas que nós perdemos isso, e não deveríamos ter perdido, com medo de sermos chamados talvez de católicos. Vamos ler juntos, em resposta ao que lemos, o Credo Apostólico, como uma confissão da nossa fé. Nós podemos e devemos confessar o que confessamos. Vamos ler juntos o Credo Apostólico e depois cantar o hino 240. Vamos ler primeiro. Leia com toda reverência, sabendo o que você está lendo. Sobriedade. Isso é uma confissão de fé. Muitos cristãos entraram na vida cristã lá no passado, confessando isso. Vamos ler juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós cremos nisso. Amém. Vamos cantar em pé o hino 240. Peço à irmã Eunice que venha à frente, também em resposta à palavra que ouvimos. Vamos cantar glórias ao nosso Redentor. Após o hino, convido o reverendo Orlando que venha à frente para orar e impetrar a bênção.